A bandeira no estádio é um estandarte. Dona pendurada na parede do quarto. O tipo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Fica! Olá, muito boa noite a você, amante do esporte, amante do futebol, né? Estamos chegando mais uma live aí pelo Facebook, Thiago Freitas, vai lá, se inscreve, compartilha esse link com os amigos, com os vizinhos, familiares. E não se esquece de ir lá no YouTube, na marca do pênalti, também deixa seu joinha e compartilha com os amigos, tá bom? A partir de agora vamos falar um pouco do futebol pelo Brasil, pelo mundo. Hoje tem decisão carioca, vamos falar um pouquinho do Campeonato Alagoano, a Série D, a Série B que está aí chegando, a Série A, a tabela que a CBF detalhou com 6 rodadas em 18 dias, vamos debater um pouco sobre isso. E hoje tem no 1 contra 1, Flamengo de 1981, aquele timaço campeão mundial, contra o Flamengo de 2019, campeão brasileiro da Libertadores. Boa noite, Sérgio Fernandes. Boa noite, Thiago Freitas. Boa noite, presidente. Boa noite, meu amigo Thiago. Boa noite a todos vocês que nos assistem no momento no Facebook, né? Quero pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, na marca do pênalti, e que ative também o sininho das notificações, né? Que a gente precisa desses 1.000 inscritos para a gente poder fazer a live diretamente do YouTube. A gente conta com a força, com o apoio de todos vocês. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sérgio. Boa noite, presidente. Mais uma live aqui para a gente debater os assuntos de futebol, principalmente a final do Carioca e os outros assuntos aí que estão na nossa pauta. Boa noite a todos que nos assistem. Como o Sérgio já disse, contamos com a presença de todos. E não se esqueça de ir lá no nosso canal, na marca do pênalti. Inclusive que está de visual novo, está com uma nova logomarca do nosso canal. Mas vocês podem ir lá se inscrever para que possa melhorar cada dia o nosso trabalho. E hoje tem uma novidade bacana para você que está assistindo a gente nesse momento pelo Facebook. Você a partir de agora já comenta lá, deixa seu contatozinho. A gente está adicionando no nosso grupo no WhatsApp. Você flamenguista, corintiano, tricolor, fluminense, São Paulo, santista, palmeirense, cruzeirense, o atleticano. Deixa lá seu contato, seu comentário. Participe conosco no grupo do WhatsApp. É isso, meu caro Thiago? Isso. Exatamente. Lembrando que depois essa live vai como gravada para o YouTube. Pode deixar o seu telefone lá, o contato lá, para a gente estar adicionando. A única coisa que a gente pede para a ajuda de todos é que o único requisito para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp é que tem que estar inscrito lá no YouTube, tá? Tem que estar inscrito no YouTube para poder participar do nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, é isso aí. Vamos começar hoje falando de futebol aqui de Alagoas, está prestes a voltar, isso mesmo, meu caro Sérgio, meu caro Thiago, depois do novo decreto do governador do estado, falta só detalhes com a Federação Alagoana para o futebol alagoano voltar em breve. Logo, logo estaremos de volta ao futebol alagoano. Lembrando que o futebol alagoano, o CRB e o CSA está uma larga vantagem na frente dos demais clubes do interior, Sérgio. Aqui na capital são 2 clubes, CSA e CRB, como todos conhecem, ambos na Série B, estreiam dia 8. E eu digo para você, o momento agora dos clubes voltarem, não tem nem comparação, né? Tá fora de, assim, é chato falar, mas é a pura verdade. CSA e CRB vem treinando há mais de 20 dias, né? Você volta ao campeonato daqui a 15 dias praticamente, por exemplo, né? A diferença tecnicamente já é grande, estrutura tudo, né? Você imagina, por exemplo, o time do interior como sofre com isso, são 6 clubes do interior, né? Tem o Céu, do Olhar das Flores, Coruripe, o CSE de Palmeiras dos Índios, o Asa de Arapiraca, o Muricy, como eu falei para você, e o Jacobá, lá de Pão de Açúcar. Para você ter uma ideia, Sérgio, Thiago, o Jacobá fez uma parceria com o CSA, hoje tem 10 atletas cedidos pelo Azulão da capital para a continuidade do Campeonato Alagoano e para a sequência da temporada que tem o Campeonato Brasileiro da Série D, onde tem um destaque, daqui a pouco a gente vai falar, do grupo 4, onde está o grupo dos alagoanos, representante de Alagoas, Coruripe e Jacobá, e também do Atlético Cajazeiras, do meu amigo Sérgio lá da Paraíba. Bom, vocês têm uma ideia, Sérgio? Hoje foram feitos os testes dos times do interior, né? Contra o Covid-19, com o apoio da federação, é óbvio, e logo logo vem trazer mais novidades sobre o futebol alagoano
É um futebol, tecnicamente, está a desejar. Hoje, praticamente, essa é a realidade. CSA e CRB, como eu vou falar, mais uma vez, tem uma larga vantagem. Então, é indiscutivelmente isso. Bom, você sabe o destaque do Asa hoje? Quem é o destaque do Asa hoje? O Asa fechou a contratação de um jogador muito experiente. Trata-se do goleiro Deola, ex-Palmeiras. É. Vai agregar um pouco, vai, Sérgio? Grandiola. Bom, presidente, em primeiro lugar, boa noite a você mais uma vez, boa noite, Thiago, boa noite, turma, todos vocês que estão nos assistindo. Mais um campeonato, né, que está prestes a voltar, o Campeonato Alagoano, inclusive acompanho de perto, né? Como você acabou de falar, presidente, a vantagem do CSA e do CRB é muito grande, até porque, pela força das duas equipes da capital, né? Tem um poder aquisitivo financeiro bem maior do que as equipes do interior. Mas assim, presidente, eu acredito muito na força do futebol do interior, principalmente no Asa, né, e no Coruripe também, que são boas equipes, tecnicamente, não sei se chegaram a desmontar o elenco, não sei como é que ficou, mas até a Não, mas paralisação do normalmente Campeonato Alagoano não vinha tão mal, né, mas eu espero o seguinte, eu espero que volte por cima, né, pois não, presidente. Você pega esses clubes que não tem calendário, né, como eu citei, com exceção do CSA e do CRB, né, que tem o Alagoano, tem Copa do Nordeste, tem Brasileirão. O Coruripe e o Jesselbach vão para a Série D. Os demais não tem mais calendário, quer dizer, são clubes que fazem contrato curto, então faz contrato de 3 meses, porque realmente é o que tem, a Receita oferece, é o que o calendário oferece. Então, é complicado fazer futebol assim. Eu entendo as dificuldades, as pessoas fazem porque realmente gostam, são verdadeiros amantes do futebol, tem um prazer de levar a alegria para o torcedor na cidade. Tem como é bacana você, aos finais de semana, aos domingos à tarde, você ir para o estádio de futebol com sua família, torcer pelo seu time do coração. E eu vejo no interior o torcedor apaixonado, de CSE, Palmeiras dos Índios, o Coruripe, lá em Pão de Açúcar, o Jacobá, o Lago das Flores, tem o Centro Esportivo Lidaguense, o CEL, quer dizer, é bacana, isso é legal, e aí ver grandes ídolos chegando, passando pelo nosso futebol, como o goleiro Deola, do Palmeiras, sempre vai E brilhantar. aqui, presidente, eu vou fazer uma crítica, tá? É uma crítica construtiva, evidente, eu não sei se o Thiago pensa a mesma coisa, mas eu acho que está na hora das confederações, de cada estado, também ajudar os seus filiados. Porque é um momento difícil, as federações também só pensam em arrecadar, né? Só pensam em arrecadar a própria CBF, né, que só arrecada, ajuda para os clubes muito pouco, né? Inclusive, veio uma ajuda aqui para o futebol da Paraíba, para os times que não tinham competição, é de 10 mil reais, quer dizer, chega a ser ridículo, cara. Eu acho que está na hora das federações ajudar os clubes, entendeu? Nesse momento de dificuldade, pelo menos complementar os seus campeonatos. O que é que você acha, Thiago? Sérgio, principalmente mais longe do Sudeste, né, onde está a maior quantidade de valores, no São Paulo, Rio, esses campeonatos considerados grandes, essas federações desses campeonatos mais distantes, com um pouco mais de dificuldade, fica inviável um clube se manter sem a ajuda das federações. Acho, como você disse, extremamente importante que as federações auxiliem aí os seus clubes aí que são filiados a ela. É legal, porque você vai voltar depois da pandemia, depois de um longo tempo parado, sem receita, os clubes, sem qualquer estrutura. Você imagina, os times grandes como vamos dar exemplo aqui de Alagoas, como CSA e CRB mesmo, já tem uma grande estrutura, já tem você tem isso tudo montadinho, direitinho, elenco montadinho, quer dizer, não teve desmanche praticamente nenhum, pelo contrário, foi se fortalecendo mais. Inclusive, presidente, aqui eu quero parabenizar a presidente da Federação Paraibana de Futebol, doutora Michele Ramalho, porque ela liberou as inscrições para os clubes gratuitamente. Ou seja, aquelas equipes que desfizeram sua equipe foram liberados gratuitamente, todos os clubes estão inscrevendo seus jogadores, sem custo nenhum. E outra, a arbitragem também do Campeonato Paraibano, para o restante do campeonato, vai ser quitada pela Federação Paraibana de Futebol. Quer dizer, de qualquer maneira, dos males o menor, né? Já vai ter estado vazio, mas de parabéns, doutora Michele Ramalho. Isso é o mínimo, O presidente também aqui da Federação Alagoana, o Felipe Feijó, fez isso também. Isso é bacana, é legal. Quem tem que ganhar com isso é o futebol, isso é bacana, é a atitude. Falando do Asa, que trouxe o Deola,
O Asa promoveu 7 jogadores da base. Isso é bom, isso é bacana, né? Então, continuando no interior, o Muricy, você lembra daquele do Meia Souza, com passagem pela Portuguesa, Demais, São Paulo e Grêmio? Hoje é jogador demais. do Muricy, jogador do Muricy. É bom, é Ah, legal, o futebol ganha com isso. pensei que Vai ele já tinha agregar. pensei até que ele já tinha aposentado. Não, ele voltou. Vai, vai estrear logo aí na volta do futebol alagoano. Provavelmente agora no final de julho para início de agosto. Não sei como vai ficar, porque aí tem CSA e CRB no Campeonato Brasileiro da Série B, né? A Série D vai ter início em setembro. Então, vamos aguardar. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, da minha opinião sobre os grandes daqui da capital. Abriria mão do estadual, deixaria para os pequenos participarem, pequeno, entre aspas, com todo respeito, participarem, ficou legal, e eles teriam mais tempo para se organizar para a Série B e também para se preparar melhor fisicamente. Até porque, vou repetir mais uma vez, já vem treinando mais de 20 dias, então já, além do nível técnico à frente das outras equipes do interior, que sobretudo vai sobrar. Então, o CSA e CRB tem tudo para fazer mais uma grande final nesse ano no Campeonato Alagoano. Fala CSA e CRB, quero mandar aqui um abraço, os amigos que estão assistindo a gente, meu amigo Alexandre, ele que é regateando doente, e meu amigo Alex, CSA doente. Inclusive, nós estamos com a ideia aí da próxima live, trazer 2 torcedores aqui dos maiores da capital, para estar debatendo um pouquinho o futebol, interagindo legal. Tá bom? Vamos seguir, vamos falar de campeonato. Inclusive, presidente, eu quero pegar uma deixa aí, também mandar um abraço à minha tia, né, Juraci, né, que eu chamo ela de Nenê carinhosamente. Ela está com certeza nos assistindo no momento. Quero mandar um abração para ela, tá? Muito bem, dona Juraci Fernandes. Grande abraço, obrigado nele pelo carinho. Vamos falar do Campeonato Carioca, a final do Carioca hoje em 2020. O Flamengo venceu o meu jogo 2-1. Hoje o Fluminense com a volta do zagueiro Nino e Paulo Henrique Ganso. Aí Ganso, meia do time do Thiago, titular absoluto. Ganso fica no banco, Nino titular. Algumas dúvidas. A dúvida do Flamengo na lateral direita, Rafinha ou o moleque da base, Mateuzinho, já que o João Lucas teve o seu teste positivo na última semana, ainda está em fase de isolamento. E aí, eu pergunto ao Sérgio, Thiago, o Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Rafinha de dúvida, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Willian, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, técnico de Jorge Jesus. O Fluminense está possível escalação com Muriel, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Egídio, Dodi, Hudson, Iago Felipe, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. E aí, o que vocês têm a dizer desse jogo de hoje? Promete. E eu quero o palpite de vocês. Thiago. Eu acredito mais um grande jogo. Eu quero agora entender como é que vai ser a motivação do Flamengo, né? Com essa dúvida se o treinador vai ficar, se o treinador vai embora, se existe proposta por Gerson, se existe proposta por Bruno Henrique. Bruno Henrique deve ficar no banco, né, o presidente? Deve titular ficar no hoje. banco. Titular Titular? Então, vai jogar titular. Ele titular, Pedro, titular. Ele não jogou na última rodada, achei que ele não fosse jogar. Titular, fica aquela dúvida na cabeça dos torcedores, dos próprios jogadores, mas vamos ver como o Flamengo vai se posicionar. E o Fluminense é o franco atirador, né? Já fez 2 bons jogos na final da Taça Rio, no primeiro jogo da final, e agora é o jogo decisivo, né? Num clássico, tudo pode acontecer. O Fluminense já nos provou, com A mais B, de que clássico não tem favorito. Bom, Thiago, o que eu penso a respeito do clássico é o seguinte: para mim, o Flamengo é favorito, mais uma vez, né? Eu acho, como sempre, até porque tem muito mais time do que o Fluminense. Mas clássico é clássico. O clássico, muitas das vezes, se define em detalhes. E a respeito do Jorge Jesus, segundo algumas informações que eu tenho, tá? O Benfica já dá como certa a contratação do treinador. Ou seja, ele pode fazer hoje a sua última partida no comando técnico do Flamengo. Eu acredito muito que vai ser um bom jogo, tá? Inclusive transmitido para todo o Brasil pelo SBT, narrado pelo grande Théo José, grande narrador esportivo, né? E vai ser um bom jogo, um bom teste. E o Flamengo aí vai no meu entender, vai ser campeão carioca, porque tem mais time. Claro que futebol,
se decide dentro Vai de riscar o campo. placar? Mas Vai riscar o placar? Vai riscar o placar? 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo. Eu acho que vai ser 1x0 Flamengo, um jogo bastante equilibrado, mas eu acredito que o Flamengo Você, é campeão Thiago. carioca. Você, Thiago. Vai riscar o palpite? 2x1 Flamengo. Thiago. 2x1, tricolor das Laranjeiras, Fluminense. A decisão vai para os pênaltis hoje. Pode cravar aí. Beleza? Beleza, presidente. Valendo uma pizza. Não, 2x1 Fluminense. Legal. É uma boa disputa. E Jorge Jesus? O Jorge Jesus vai ou fica, né? Eu acredito que ele vai, né? Último jogo, praticamente, você não vê mais ele aquela vibração de jogos anteriores, né? Então é muito difícil permanecer, até porque no mercado tem outros nomes, né? E como o Benfica tem quase certeza da ida dele. A empresa portuguesa, inclusive, presidente, já divulgou, né? Que está praticamente fechado já o Jorge Jesus do Benfica. Quer dizer, só que o técnico não se decidiu ainda. Mas eu acredito muito que ele não fica no Flamengo. Talvez ele não comunicou nada devido a essa finalíssima. De repente, para não interferir, né? Não só a ética, mas como não interferir também no próprio campo, né? No próprio vestiário, né? Ele não afeta os jogadores, né? Devido a esse vínculo que ele criou com os jogadores do Flamengo. Eu acredito o seguinte: se ele for, o Flamengo já tem um possível nome. É um nome forte, chama-se Renato Gaúcho, porque não paga multa, é livre de multa, vem só pelo salário. E o salário do Renato Gaúcho gira em torno de R$950 mil. Para mim é um nome certo também a ser o técnico do Flamengo. Eu acho que ele não recusaria. E você, mas aí também, se ele for pro Flamengo sem pagar a multa, que como você falou, não tem multa, eu acho que ele não pisa nunca mais no Sul, né? Que a torcida do Grêmio vai... Que ele tem feito um bom trabalho lá, a torcida dele gosta dele lá. Mas ele já mostrou interesse em treinar o Flamengo outras vezes, né? E só lembrando que se ele vir, quem aprender muito com isso é o Grêmio, como você falou, pelo grande trabalho que ele fez lá, grandes conquistas e tudo, além de ser o grande ídolo lá no Grêmio. Mas, voltando no caso do Jesus, se ele for para o Benfica mesmo, ainda vai levar 2 jogadores de quebra do Flamengo, o Gerson e o Bruno Henrique. Para mim, 2 peças fundamentais do Flamengo. Eu não acredito. Até porque... Sim, pois não, Thiago. Pode concluir. Eu não acredito, presidente. Eu não acredito que o Benfica esteja com tanta bala para levar esses 2 jogadores, não. O Jesus eu acredito, acho que já está até fechado. Ele deve anunciar hoje, depois do jogo. Mas o Bruno Henrique e o Gerson eu não acredito. Até porque o que se fala na imprensa é que a multa rescisória do Gerson é 70 milhões de euros e a multa rescisória do Bruno Henrique é de 50 milhões de euros. E o que se fala na imprensa de Portugal é que se fala em 50 milhões de euros para os 2 jogadores. Eu acho muito difícil, até porque vai criar também esse mal-estar entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Benfica, porque o Flamengo está perdendo o treinador, que acabou de renovar o contrato. Eu acredito que o Jesus eles não vão conseguir segurar, não, mas eu me surpreenderia muito ver esses 2 jogadores saindo do Flamengo agora. Eu acredito que ele leva um, tá? Ou Bruno Henrique ou Gerson. Eu acho que um dos 2 ele leva. Assim, não me surpreende a respeito do Jorge Jesus, Thiago, porque ele já demonstrou em outras oportunidades interesse em sair. Agora me surpreende o comportamento do próprio técnico, né? Porque ele vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? Quer dizer, um cara que já fez seu nome. Eu não acho o Porto tão assim, o Benfica tão acima do Flamengo, né? Mas aí é por opção técnica, né? Ele vai para casa, né? O país dele. E se ele for, boa sorte para ele. Mas assim, eu não acho que ele vai fazer um grande negócio, né? Não acho que ele vai fazer um grande negócio, porque aqui no Brasil ele tem feito um bom trabalho e tem conquistado também títulos, né? Mas aí a questão é como você falou. Você está em casa, seu país de origem, ganhando mais, é natural. O futebol é isso, é negócio. Então, se você está em casa, trabalhando próximo da sua casa, ganhando mais do que fora, então, a gente vendo tudo isso no nosso país, pandemia, embora no Portugal a gente tenha mais controlado, acredito eu, né? É bem interessante. A proposta é boa. Se não fosse boa, ele
Ele já teria Sem dúvida, recusado, já teria sem ido na dúvida, mídia, sem dúvida. já teria sentado com a comissão, com os dirigentes do Flamengo, e teria dito, olha, não aceito, vou permanecer no Flamengo, pronto. Então, quando a proposta é ruim, se abre logo as conversas, sentem acordo, não, eu fico no Flamengo, vou renovar o contrato, pronto. Quando a proposta é boa, fica nesse silêncio, a empresa não pode fazer entrevista porque não pode ter aglomerações. Quem faz entrevista são a própria TV do clube. Então, a própria TV do clube não vai acurralar o treinador com perguntas desse tipo. Você vai ou não vai? Qual a proposta oficial do Benfica? Então, é como você falou, não tem comparação a grandeza do Benfica com o Flamengo. O Flamengo no meu ponto de vista, sem sombra de dúvida, é maior do que o Benfica. Mas a questão fala-se em euros, dinheiro. Então, quando se trata de dinheiro, o Brasil, financeiramente, os clubes. Então, é bem interessante. Eu acho muito difícil ele permanecer. Vamos saber hoje, depois do jogo. Pode ter certeza disso. Inclusive, eu quero pegar uma deixa do Thiago aí, quando ele falou que o Benfica não tem tanta bala assim. O Pedrinho é o grande exemplo disso, né? O Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica e até agora o Corinthians não recebeu ainda o dinheiro do jogador. Segundo algumas informações se comenta, o Benfica vai depositar o valor em agosto, né? Não sei, isso vem se arrastando de algum tempo já, não sei o que está acontecendo. Mas eu não acredito que o Benfica talvez esteja com tanta bala assim, porque se tivesse, já teria pago o Pedrinho. Certo, Thiago? Tem. Eu acredito que tem, Thiago. Eu não sei, se você já tem um contrato assinado e você já contratou o jogador e você tem o dinheiro, por que não pagar? Até porque ele só não viajou ainda porque o Benfica não autorizou a viagem dele. Mas uma outra questão falando de Pedrinho é que a relação Pedrinho e Jorge Jesus no Brasil nunca foi boa, né? Jorge Jesus andou falando algumas coisas do Pedrinho aí. Agora vamos ver, né? Jorge Jesus dirigindo o Pedrinho, possivelmente. Até me faz pensar, me faz conjecturar que essa demora de pagamento do Pedrinho pode ter alguma coisa a ver com a ida do Jorge Jesus para lá. Mas aí as informações que tem, as informações que se ouve por aí é que mesmo que, se caso o Benfica quiser rescindir o contrato, vai dobrar o valor, né? Vai para 40 milhões de euros. Aí o Benfica não vai pagar isso nunca. Não, aí é um acordo já contratual. Se eu chego para você o contrato, valor X, caso eu queira desmanchar ter arrependido de ter fechado acordo, eu vou assinar outro contrato com você, multa contratual. Ou seja, ou dobro, ou 20%, ou 5%. Então, esse foi o acordo que o Corinthians fez, o contrato, fechar os 20 milhões, caso desistência do clube português, pagaria o mesmo valor, multa contratual. Então, gira em torno de 40 milhões, né? Então. Agora, a pergunta que eu me faço é: se o Jesus tivesse ido para o Benfica 2 meses antes, será que o Benfica teria contratado o Pedrinho? Acredito que não. Até porque eles já tiveram aí algumas desavenças, né? Acredito que não. Eu acredito que sim. Poderia fazer o seguinte: poderia contratar já no intuito de emprestar para outro clube. É o que acontece muito isso na Europa com mais facilidade, mais comum, né? Você pega o jogador, mesmo como o treinador não está satisfeito ou não quer aquele jogador, mas o clube já tenha feito acordo, contrato, né? Nesse caso aí, se realmente ele for para o Benfica, o Benfica não vai querer pagar o dobro ao Corinthians para devolver o jogador. Não, presidente. No mínimo vai chegar com o Jorge Jesus e vai ser o seguinte: você vai utilizar o moleque? Não. Então, já vai se sentar com o empresário do jogador, vai ver outro clube, empréstimo, entendeu? É mais ou menos assim. Não, mas a questão que eu coloquei, você não entendeu. A questão que eu coloquei é se o Jorge Jesus já estivesse no Benfica, se o Benfica teria contratado o Pedrinho. Aí eu acredito que não, igual o Sérgio falou. Eu acredito que sim, porque já tinha palavrado, né? Mas aí é. Entendeu? Opiniões, né? Mas vamos aguardar essa novela aí, esse embrolho aí, vai sair, o que vai dar. Eu acredito muito que ele vai sair. Que ele saia, independente do resultado de hoje, ele vai sair do Flamengo, acredito eu. Até porque a empresa brasileira já mostrou até em alguns canais do TV brasileira que a passagem para Portugal já está comprada. Sob desculpa que ele ia ficar alguns dias de férias, mais uma semana de descanso antes de começar o brasileiro. Então, ele iria para lá de toda forma. Vamos aguardar
os próximos capítulos dessa novela, né? Tá certo aí, vamos aguardar. E hoje promete, tomara que seja um grande jogo, né? Tomara. Antes de falarmos da Série B, da Série A, aí, mais a tabela maluca, mais um calendário, mas como eu falei antes, os clubes aceitaram assim, se aceitaram, vamos jogar. 6 rodadas em 18 dias. Complicado, né? Que vocês tenham a falar sobre isso mais uma vez. Eu vou dizer, é desumano, mas se aceitaram, vamos encarar. Bom, presidente, coisa do calendário do futebol brasileiro, né? Mas infelizmente, aquilo que eu já falei numa outra live que a gente fez, que infelizmente, cara, o grande vilão foi essa pandemia, né? Mas é desumano, é um calendário estrúxulo, né? É praticamente impossível, você fere o estatuto do torcedor, né? Que ele exige no mínimo 72 horas. É um calendário que, infelizmente, vai ter que ser obedecido por causa de tempo. Mas é desumano, 18 dias. Se você não tiver um bom elenco, você vai ficar para trás. É isso, Iaco? Aproveitando que a gente estava tratando estadual e vamos entrar na questão do brasileiro, só uma informação: o Campeonato Mineiro estava previsto para voltar dia 26, falar aqui de Minas, mas a informação que eu obtive é que o prefeito de Minas não quer, de Belo Horizonte não quer liberar a entrada em Belo Horizonte. Então, ficaria sem uma Mineirão e sem o Independência. Essa questão ainda tá pegando, eles vão ter uma reunião até dia 26 para definir isso aí, mas segundo informações do próprio prefeito, se a abertura do Mineiro, reabertura do Mineiro fosse hoje, os clubes de Minas não poderiam usar nem o Independência, nem o Mineirão. E sobre os 18 dias, como você disse, presidente, é absurdo, é absurdo. São seres humanos que dependem do corpo para poder representar o seu futebol, representar o seu trabalho. É absurdo. Aí eu me pergunto, né? Foi criado um monte de clube. Tinha um clube lá que até o Paulo André fazia parte para defender os jogadores. Cadê esse pessoal agora para defender os jogadores numa coisa Iria absurda? funcionar, né? Foi criado Bom um Clube Senso 13 Futebol de Clube. futebol, Bom Senso Futebol Clube, quer dizer, Bom Senso Futebol Clube. Cadê esse pessoal agora? O Paulo André na hora de O Paulo André, na hora de processar o Corinthians, pedindo lá hora extra de domingo, trabalhar de noite, ele conseguiu. Agora, na hora de defender os seus colegas de trabalho, de ter que jogar a cada um dia e meio, dois, isso aí, essa hora ele não aparece. Mas aí os clubes têm a grande dívida com a TV, né? Pega antecipado, quer dizer, você fica devendo, então se você está devendo, você tem que me pagar. Então, eu tenho o direito de transmitir os jogos. Então, se eu como peguei adiantado a cota de TV, eu tenho que aceitar. Fica omisso mesmo, porque entra no campeonato já devendo, tem que solicitar a cota da TV para pagar as contas, pagar atletas, direito de imagem, enfim. Então, poderia ser revisto o seguinte: vamos jogar o Campeonato Brasileiro mata-mata, turno único, reduzir o calendário para não ficar tão inchado assim e acabar prejudicando boa parte das equipes. Hoje eu vi uma declaração do presidente do esporte já sagrando o Flamengo campeão. E ele dizia assim, eu concordo com ele o seguinte, porque você pega o Flamengo, com exceção Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, né, os times vão brigar diretamente pelo título, tem elenco formado. Aí você pega o time como Bahia, por exemplo, um campeonato, um jogo a cada 3 dias, Bahia, Sport, Curitiba, Atlético Goianiense, quer dizer, sim, mas se você não tiver elenco para se rodar, como é que vai fazer isso? É de pensar, é complicado, tem lesão, é complicado, não dá para você fazer futebol assim, chegar e dizer, bater o martelo, tem que ser assim, vocês têm que aceitar. Mas, como eu falei, se os clubes aceitaram, vamos jogar, paciência, vamos torcer para que tudo ocorra bem, para que vejamos grandes jogos, mesmo com nível técnico lá embaixo, futebol sem torcida, mas nos resta torcer. É isso, meu caro Sérgio Fernandes. O Brasil respira futebol, né, presidente? Não é à toa que a gente é considerado como o país do futebol. Está campeão mundial. É importante a volta do Campeonato Brasileiro. Eu não posso esconder isso, né? Até porque
As tardes de domingo e quarta-feira sem futebol não existe, né? Mas eu acho que o calendário do futebol brasileiro ele poderia muito bem ser repensado. Repito, sou totalmente contra a volta do futebol, acho que não é momento para isso. Mas, já que os clubes se decidiram, até porque futebol também hoje, quer queira que não, presidente Thiago, é negócio, né? Futebol é negócio, né? Então vamos Verdade. aguardar o que é que vai acontecer. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Tomara que seja um bom campeonato brasileiro, tá? Inclusive tem boas equipes, já ouvi aí alguns reforços do Curitiba. O Curitiba também tem contratado bem. O próprio Atlético Goianiense tem montado um time muito interessante, tá? Eu espero um campeonato brasileiro, pelo menos do nível técnico, melhor do que o do ano passado. Porque o ano passado, para mim, com todo respeito, o Flamengo foi campeão brasileiro, merecidamente. Mas foi um campeonato brasileiro ridículo no nível técnico. Para mim, muito fraco, né? Vou esperar esse ano uma melhora, né? Uma evolução tática melhor, e que seja um campeonato pelo menos mais equilibrado e mais disputado. Lembrando, né, presidente, que fora essa questão aí de contusões, cartões, esse ano tem um aditivo diferente, né? O jogador jogou a primeira rodada, para jogar a segunda ele vai ter que fazer um teste de Covid-19. Se ele tiver o Covid-19, ele já não vai jogar. Então isso aí vai virar uma bagunça. Inclusive, Tiago, eu gostaria até que você me tirasse uma dúvida. Eu quero saber se as 5 substituições se valem também para o Campeonato Brasileiro. Se o amigo puder fazer uma pesquisa aí para me informar, eu Sim, agradeço, vale tá? sim. Sim, sim. Então, no Vale caso, a sim, gente vale sim, vale sim. vai Dá ter um uma olhada nisso campeonato aí. muito parado, né? Campeonato É, muito parado. Você vai ter pouca bola rolando. imaginamos o Não, Thiago. mas aí tem a regra. Mas tem a regra. Você não pode pegar, por exemplo, você não pode pegar. Eu sou treinador do Atlético Goianiense, por exemplo. Eu quero fazer 5 substituições. Faço uma agora, outra daqui a 20 minutos. Não. São 3 paradas. 3 paradas para você fazer as 5 substituições do seu clube. É assim. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Pois não, Tiago. Conclua seu raciocínio, meu irmão. É, é complicado, porque vamos a, por exemplo, o Thiago Nunes. Thiago Nunes montou o time durante todo esse tempo, eu imagino, com um Cantilho no meio campo. Faltando uma semana para jogar contra o Palmeiras, o Cantilho já não joga mais. Você vai ter que repensar. E aí, por exemplo, aí vamos supor que você faz um jogo na quarta-feira que vem. Aí, para você fazer o jogo domingo, você vai ter que testar novamente. Aquele jogador que era titular no primeiro jogo pode ter contraído com o Covid-19 e não vai jogar. Vai deixar a cabeça dos treinadores. Agora os treinadores vão ter que aparecer mesmo. Os bons treinadores vão aparecer agora. Ou sumir de vez, né? Quem tem treinador aí que não morre abraçado com o jogador e não faz substituições, vai morrer. Ou ele roda o elenco agora, infelizmente vai correr esse risco aí de vir lesões para os atletas. Entendeu? Não poderia mandar nosso abraço também. Tem mais a gente assistindo a gente aqui. Hoje me falaram o nome aqui, anotei direitinho. Tem que mandar aqui um alô especial aos amiguinhos aqui. Tem ao Evelyn, Wesley e o Guilherme e a sua mãe Patrícia aqui em Maceió curtindo a gente. Quero mandar um abração todo especial também. Tá bom? Abração todo especial para vocês. Abraçando também meu amigo, professor Clodoaldo, lá em Batalha. Se inscreveu no nosso canal também, está curtindo a nossa live. Grande abraço. Coisa boa. Obrigado, Clodoaldo. Abraço para você, meu irmão. Meu amigo Claudemir aqui também, de Maceió, está curtindo a gente. Meu amigo Arthur, lá no interior de Alagoas, em Monterópolis. E abraçar meu irmão Clay, meu sobrinho Kelvinho e Anderson lá em Pão de Açúcar, curtindo a gente. É legal. Então por aí, devagarinho, a gente tá chegando lá, né? Falar em Clodoaldo, nosso amigo Clodoaldo, que tá assistindo a nós, tá? Tem o Clodoaldo, que foi jogador do Corinthians em 2008, no ano que o Corinthians caiu, que está processando o Corinthians também por não ter recebido o que ele acha justo. Inclusive 1 milhão, né, Thiago? Ele ganhou a causa, parece que vai pagar 1 milhão, Corinthians, né? 1.250.000. É brincadeira, cara. É aquela coisa, sério. É o seguinte, o jogador vai lá pra justiça, recorre e ganha. O clube pode recorrer. Ganhar do clube de futebol é fácil demais, velho. Você é louco. O clube pode recorrer. É o seguinte, olha, amigo. É o seguinte, meu amigo. É tanto, eu dou tanto. Fechado. Bate o martelo, vai lá e aí, aceita? Isso aí, presidente. Essas vitórias dos jogadores tem muito a ver com as novas leis aí implantadas pelo atual presidente,
porque a gente não vai entrar nesse mérito, porque isso aqui, né, nosso programa não é para tratar de política, que prejudicou muito também as empresas nesse sentido, né? Então, é uma questão muito mais abrangente que faz acontecer o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. Sim, com certeza, com certeza. Vamos dar sequência aqui, vamos falar, tem novidade aí, vamos falar do Vasco aí, o Vasco recebeu recentemente sondagens com mais uma grande de suas promessas. Trata-se do meio atacante Thales Magno, de 17 anos, e o Sérgio vai trazer detalhes para nós melhor do gigante da colina. Bom, o Vasco recebeu sondagem, né, do Paris Saint-Germain para o jogador Thales Magno, de 17 anos, né? A multa rescisória do jogador gira em torno de R$ 200 milhões. E não só o Paris Saint-Germain, né? O jogador também é um sonho de consumo do Liverpool, da Inglaterra, né? Bom jogador, tecnicamente, jogador promissor do futebol brasileiro, né? Um menino de 17 anos. Para mim, uma grata surpresa e revelação também do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Infelizmente, a contusão atrapalhou um pouco, mas eu acredito que é um jogador também que vai demorar muito pouco no futebol brasileiro, pelo seu talento, muito bom tecnicamente. E eu acho que logo, logo o Thales Magno também vai estar de saída do futebol brasileiro. É isso, Thiago. Infelizmente, hoje, principalmente com essa disparada do euro aí a R$ 6, 6 e pouquinho, é praticamente impossível segurar um jogador que se destaca no Brasil e interesse um time da Europa, né? Independente do tamanho do time, independente até da divisão, essa disparada do euro prejudicou muito o futebol brasileiro. Prejudicou para quem? Mas era. Para quem tá perdendo, né? Mas para quem tá comprando, para quem tá vendendo também não é ruim, né? Porque você vender um jogador hoje por 10 milhões de euros e ganhar 60 milhões de reais é interessante. Exatamente. Alguns anos atrás, o jogador pensava muito se aceitar a proposta, né? Não queria ir para qualquer clube. Hoje, valores absurdos aí. O mundo árabe vem aqui, o caminhão de dinheiro leva jogador, a China, a Coreia, Japão. Os jogadores não importa a série A, série B, série C, importa os milhões, o caminhão de dinheiro que os caras vão ganhar, né? Você vê agora, Antigamente o jogador honrava a camisa, né, presidente? Tinha boa camisa do clube que vestia, né? Por não, exemplo, hoje não existe mais isso. O negócio de jogadores é dinheiro, né? É o pé de meia, então é a Europa, é a China, não importa. Para ele, o jogador quer ganhar dinheiro, né? E o calendário, exatamente. desculpa, presidente, o futebol brasileiro está muito inflacionado. Mas é como o Thiago falou, é dinheiro, amigo. Hoje o futebol é uma máquina de dinheiro. Então você vai lá no clube já pensando em ter o destaque para vender e ganhar dinheiro com isso, pro clube. Infelizmente. Só um destaquezinho do campeonato italiano, a sensação do campeonato, o Atalanta, vice-líder, hoje venceu, né, por 3-0. O Juventus tropeçou de novo, depois de abrir 2-0, deixou o empate escapar, então terminou 3-3, mas tem uma larga vantagem aí, 7 pontos na frente do Atalanta, grande sensação do campeonato italiano, um ataque positivo, 93 gols, hein, em 33 Bom jogos, diga time. aí. É algo time Bom time, esse time, surpreende, né? esse time Não deixa de nos surpreende, surpreender, né? tá na Liga dos Campeões, vai enfrentar o É, todo-poderoso PSG, não é isso? Então, isso. é bom ficar de olho, se o Atalanta surpreender depois, não vem dizer que foi zebra. Bom, mas assim, o futebol é isso mesmo, né? Só É. lembrando mais uma vez, a gente vai dar sequência aqui, o caso Ione Gonzalez não foi técnico, foi financeiro. Vocês veem assim, é um valor muito alto, 17 milhões de reais. Para mim é. Para mim é um valor, com todo respeito, o Leandro Gonzalez fez um bom campeonato brasileiro pelo Fluminense no ano passado, né? Jogador que, tecnicamente, jogou 4 partidas só pelo Corinthians, né? Não representou muita coisa. Só que é o seguinte, por exemplo, muitas das vezes as pessoas costumam muito criticar o jogador. Eu critico quem contrata, tá? Eu critico quem contrata, porque o Leandro Gonzalez não pediu para vir para o Corinthians, né? Então, infelizmente, contrataram o jogador, o Corinthians hoje não tem condição financeira de ficar com o jogador, né? Teve que devolver o Benfica, é isso? Mas assim, tecnicamente, para mim é um bom jogador, não é um mau jogador, o Jonas Gonzalez. É claro que não é o jogador que o Corinthians precisa no momento. Mas já que contratou, eu acho que não custava nada permanecer com o atleta, né? Até porque você não pode fazer julgamento precipitado. E um jogador que fez apenas 4 partidas. Mas é aquilo que eu falo para vocês.
o culpado não é o jogador, e sim quem contrata, né, Thiago? O Neto deu uma informação hoje de que 3 milhões de euros eram por 50% só do Ione Gonçalves. E que Brincadeira. quem travou a negociação foi o Duílio Monteiro Alves. O Duílio falou que não queria o jogador. Aproveitando só para mim não perder a minha ideia aqui, presidente, nós falamos do Curitiba, acabou de tocar aqui meu informômetro, que diz que o Curitiba está negociando com o Neilton, ex-Santos, que atualmente joga no Vitória, um ponto esquerda menino novo, bastante Bom habilidoso, jogador, tá? bom jogador, está em negociações para Bom jogador. fechar com o Curitiba até 2022. Bom jogador, o clube ele posta bem. Surgiu no Santos aí, não foi? Não Foi. vingou Inclusive, muito. Rodrigo, eu estava vendo, presidente, Passou, Pois não, presidente. teve uma passagem relâmpaga aí pelo Cruzeiro Internacional. No Vitória também já não estava muito bem. Tomara que ele encontre o seu bom futebol e ajude o Coritiba aí no Brasileirão da Série A. Falando de Série D, Só Sérgio, mandando o vamos dar um Curitiba, destaque. é um bom time, tá? Bom time, o time do Curitiba, Não, monta um time muito interessante para a Série A. Só concluindo, presidente, para mim, vai ser uma grata surpresa do Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que o Curitiba fica ali no mínimo ali entre os 8, pelo time que vem montando. vamos aguardar. Lembrando que muitos times contrataram, ninguém sabe como vai voltar. Tem toda a possibilidade, né? Então, como eu falei, vamos depois das primeiras rodadas, a gente vai ver. Tem esse calendário apertado, realmente vai ser de prestar bem atenção, porque poderemos ter a grande surpresa. Para mim, outra grande surpresa pode ser o Red Bull Bragantino, viu? É, Pode ter investimento alto, né? atenção. Tem feito um investimento muito alto. E eu acredito também que vai fazer um bom Campeonato Brasileiro. Só que o Curitiba, dessas equipes pequenas, chamada intermediária, eu acho que foi a equipe, se eu não estou enganado, que mais contratou, né? O Curitiba reformulou praticamente o elenco inteiro, né? E não se surpreenda, o Curitiba vai fazer sim um bom Campeonato Brasileiro. É claro que futebol, muitas das vezes, você contrata e a garantia de resultado não é aquilo que se espera. Mas eu acredito muito que o Curitiba possa sim fazer um bom Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos falar de Série B, Série D, perdão, Série D do Campeonato Brasileiro Isso. tem início em setembro, né? Destaque aí para o grupo 3 e o grupo 4, né? Passando aqui o grupo 3, que tem aí Afogados, América de Natal, Atlético da Paraíba, nosso amigo Sergião, vai trazer novidade daqui a pouquinho, Campinense, o Globo, Floresta, Guarani de Sobral e Salgueiro, meu Jesus do céu, hein? E aí, Sérgio, que você traz aí alguma novidade do grande Atlético de Cajazeiras, da Paraíba? Bom, presidente, é um grupo complicado, né? O Atlético tem investido aí nos últimos anos, nos últimos 3 anos. Pegou uma diretoria muito competente, né? Que tem à frente aí o Neguinho do Mondrian, que é o presidente do Atlético, né? A família Lira, que tem investido pesado no Atlético. O Atlético monta um time aí muito interessante, inclusive líder isolado do Campeonato Paraibano, não só no seu grupo com 18 pontos, como também no geral do campeonato, né? Um time muito bom tecnicamente. Perdeu alguns jogadores, né? O Éder Paulista, centroavante, que fez 6 gols no campeonato, foi embora, não voltou. Mas contratou também, fez 4 boas contratações, inclusive um centroavante, né? Eu espero muito, cara, que o Atlético possa, nessa volta do Campeonato Paraibano, voltar do mesmo jeito que terminou, né? Essa pandemia aí, o Atlético terminou muito bem, inclusive invicto, não perdeu para ninguém, tem o melhor ataque da competição, a melhor defesa, né? Eu estou muito confiante e a respeito da Série D, é um grupo pesado, né? Um grupo pesado, o Globo, eu vejo o Globo com condições também de brigar por uma classificação, o próprio América de Natal, né? O Campinense da Paraíba, que ao longo dos anos aí também tem feito boas equipes, né? Não tem dado sorte, é verdade, mas tem feito boas equipes. Tem o Afogados do Pernambuco também, que é um bom time. Salgueiro, né? Tem feito também bons campeonatos pernambucanos. Mas eu acredito muito que o Atlético possa também se classificar na Série D, no grupo dele, pelo time que montou. E eu ouvi hoje uma entrevista do presidente do Atlético, que ele pode ainda fazer 5 ou 6 contratações de bom nível para poder agregar, né, com o time que lá tem. Eu acredito muito no Atlético e na força do Trovão Azul do Sertão na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, é um grupo, vamos dizer, tecnicamente, os times estão aí bastante nesse mesmo nível, né?
E pela logística ali, tudo pertinho, Paraíba, Pernambuco, Natal. Quer dizer, questão de distância, viagem, bacana, legal. O bom da Série D é isso, às vezes a logística é bem interessante, o pessoal monta O direitinho a tabela. chaveamento, né, presidente? É, O por chaveamento exemplo, ficou tudo próximo, a cidade próxima, né? não, eu Você vê que falei, Cajazeiras do aí, Natal é uma cidade bem próxima, né? Fica bem próximo de então, Cajazeiras do Natal. aqui os Pois times não. praticamente tudo, três estados, né? Num grupo praticamente tudo pertinho ali, Paraíba, Natal, Pernambuco. O Guarani de Sobral talvez seja aí o de percurso mais longe. Mas é legal, é bom, é interessante, bem interessante minha logística. Um destaque maior aqui no grupo 4 que tem ABC de Natal, Central de Pernambuco, Coruripe aqui de Alagoas, Frei Paulistano de Sergipe, Itabaiana de Sergipe, Jacobá de Pão de Açúcar, ó o azulão do sertão, hein? O azulão! Oi, o Índio Azul, homenagem ao Jacobá. É, E o Potiguar de Mossoró e o Vitória da Conquista da Bahia. Também esse aqui, como eu falei, o daqui, o mais distante, o Vitória da Conquista. Os demais também, pela logística, bem interessante, também legal. E é um grupo bem complicado. O ABC, eu olha, acredito, Tiago. passa. O ABC deve brigar aqui na ponta tranquila, pelo Itabaiana, de maiores investimentos desse grupo aqui, assim como o Vitória da Conquista. Outra briga aí boa aí. Tomara que entre o Alagoas consiga entrar na briga aí no G4 para a classificação da próxima fase. Bom, Tiagão, tem alguma coisa a acrescentar aí? Vamos para o 1 contra 1 de hoje? Não, só lembrando que vi também hoje que o presidente do Curitiba testou negativo para Covid-19. Ele, junto com o presidente do Palmeiras, fizeram o teste depois de uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente do Curitiba testou negativo para Covid-19. Graças a Deus, que bom. Legal. Legal, isso é bom, isso é bacana, isso é bacana, isso é muito bom. A gente poder receber notícias boas, né? Vamos por 1 contra 1 de hoje. Lembrando, o 1 contra 1 de hoje traz Flamengo campeão mundial de 1981, aquele timaço de Zico, Nunes, Júnior e companhia, contra o Flamengo de 2009, aí do Gerson, Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabriel e companhia. Vamos lá, vamos começar. Vamos. Primeiro aí, pelos grandes goleiros. Naquela época o Flamengo deu o grande goleiro Raul contra Diego Alves. E aí, Sérgio, Você começa começa. com você. Você começa. Bom, presidente, eu acompanhei a final do Mundial de 81, né? Na verdade, eu não era nem nascido, mas acompanhei o jogo, né, através do YouTube. O Flamengo na época tinha um timaço. Eu fico com, pelo momento, eu fico com o Diego Alves. Acho o Diego Alves hoje, né? Assim, no momento, mais goleiro do que o Raul. Raul, tecnicamente, muito bom goleiro também, tá? Mas eu fico com o Diego Alves. Eu também, eu voto Diego Alves. Thiago. Como o Sérgio disse, né? Todas as nossas observações a respeito dos jogadores de 81 é com base em vídeos que a gente assistiu em YouTube, filmes e tal. E também não era nascido, nasci um ano depois. Mas pelo que eu vi, de tudo isso que eu vi, eu ainda fico com o Diego Alves. Pois é, legal, bacana. Lateral direito era Leandro, aquele de Maço e Rafinha. Bom, esse aí, eu acho que dá um certo comentário, né? Leandro, bom jogador, tecnicamente, inclusive batia muito, muito forte na bola, né? Rafinha, qualidade técnica indiscutível, mas eu fico com o Leandro. Eu fico com o Leandro. Como o Sérgio disse, é uma disputa mais interessante, assim, dá mais dificuldade para escolher, mas eu concordo com vocês. O Leandro foi mais jogador. O Rafinha, apesar de ser um bom jogador, ainda não mostrou tudo que ele pode vir a render. Vamos para o primeiro zagueiro, Moser. O Flamengo 2019 tem Rodrigo Caio. E aí, briga boa, hein? Com todo respeito, presidente, a Rodrigo Caio, cara, mas Moza é muito mais jogador, né? Jogador vitorioso, né? Cracaço de bola, Moza, sem dúvida. Pois é, o quarto zagueiro tinha Marinho contra Pablo Era, Mari. momento, presidente. Momento, Sendo, ficou você e Thiago.
Moza ou Você Rodrigo não- Caio? Desculpa aí, perdão. Nós estamos. Eu fico com o Moza, eu fico com o Moza. Vai, Tiago. É, pelo que eu vi também, igual aproveitei, depois que a gente definiu esse um contra um, eu fui estudar bastante e não tem nem como comparar, né? Moza é muito mais jogador. Lembrando que Rodrigo Caio saiu do São Paulo com o apelido de zagueiro de condomínio, né? Então, não tem nem como, Não, não tem como comparar. Não tem como como. comparar, não. O Tecnicamente Moza é não tem muito mais comparação. jogador. Então vamos lá. Marinho, Pablo Mari. Bom, o Pablo Mari, para mim, é uma grata surpresa, tá? No futebol brasileiro, não conhecia. Inclusive, veio do futebol espanhol, é isso? É uma grata surpresa. Jogou muita bola no Flamengo, mas Marinho, sem dúvida. Tecnicamente, excepcional zagueiro, tá? Uma boa saída de jogo também. Marinho. Fico com o Pabalho. Eu gosto de aquele canhoto ali, quando sai para aquele lado. É um bom jogador. No início ele chegou um pouco desconfiado, de repente ganhou confiança. Pegou o ritmo do futebol brasileiro e arrebentou. Pablo Mari. Presidente, eu concordo com você. Para mim, foi um dos grandes responsáveis do Flamengo ter chegado na final da Libertadores. E um dos grandes responsáveis, inclusive, do Flamengo ter conseguido ganhar o jogo do Liverpool no final do Mundial. Para mim, Pablo Maia. Primeiro volante, Andrade e o Ilharão. Liga boa. O Ilharão, bom jogador, né? Inclusive foi revelado pelo Corinthians, jogador Ilharão. Andrade, excepcional, cara. Eu acho que foi um dos maiores volantes que o futebol brasileiro já viu. Andrade, sem dúvida. Não dá pra. Indiscutível, Andrade. Acho que vai ser unanimidade. Eu acho que nessa escolha, acho que nem o Arão votaria nele, Andrade. Com certeza. Adílio e Gerson. Adílio e Gerson. Dois bons jogadores, mas Adílio, presidente, eu acho que outro jogadoraço, tá? Eu acompanhei muitos jogos do Adílio, diga-se de passagem. O Gerson, menino novo ainda, tem muito a crescer no futebol brasileiro, como também no futebol mundial, né? Mas a gente está discutindo aqui qualidade técnica. Adílio, sem dúvida. Também, eu fico sem sombra de dúvida, Adílio. Thiago. Eu acho que talvez seja a escolha mais difícil entre todos até agora. Porque o Gerson também comeu a bola no final do Mundial, né? E como vocês já dois votados no Adílio e o meu voto não vai fazer muito efeito, porque eu gosto muito do jogador, Gerson. Zico e Arrascaeta. Eita! Eu acho que não precisa, né? Nem perguntar. Eu creio que Rascaeta é muito bom jogador, mas Zico, cara, pela história, por tudo que ele representa, que ele representou e representa o futebol brasileiro ainda hoje, né? Um dos grandes comentaristas esportivos do Brasil, mas tecnicamente fenomenal. Zico. Também eu fico com o Zico. Não há nem comentários. Zico, sem sombra de dúvida. O rei do Japão, o galinho Zico. Tita ou Everton Ribeiro? Aí eu acho que já tem um certo equilíbrio, né? Tecnicamente o Everton Ribeiro muito bom. Tita também jogou muito naquele Mundial de 81, desculpa. Mas eu gosto de futebol mais moderno. Nesse ponto eu vou contrariar vocês. Everton Ribeiro. Eu fico Gosto também com muito, o tá, Everton, do Everton Ribeiro. eu fico também com o Everton Ribeiro. Como o Sérgio disse, acho que também, junto com Gerson e Adílio, a disputa mais difícil, mas vou seguir a minha tese. Como eu gosto muito dos dois jogadores e a minha resposta vai ser perdida, eu vou de. É, era Reto Ribeiro e Tita, né? Tita. Vou de Tita. Vou de Tita. Ataques. Nunes, Bruno Henrique. Eu acho que vai dar um certo equilíbrio, né? O Nunes, bom atacante, né? Bruno Henrique, também jogador vitorioso, mas o Nunes, para mim, mais completo, tá? Atacante, para mim, mais definidor. Para mim, Nunes.
Pois é, também fico com o Nunes. Indiscutível. Vou votar no Nunes, mas com uma menção honrosa, muito honrosa a Bruno Henrique. Um belo Bom jogador. jogador, diga-se de passagem, tá? Belo jogador. Inclusive, meu titular absoluto no Corinthians do PlayStation, Bruno Henrique. Pra mim, mas vou ficar com Ah, Nunes. Lico ou Gabriel? bom, eu, eu já falei algumas vezes, vou tornar a repetir, presidente. Eu vejo muita gente endossar o Gabigol, né? Para mim, Gabigol, ele é além um bom jogador. Nada além disso. Ele não é craque, ele não é excepcional, ele é apenas um bom jogador. Lincoln, para mim, era um grande jogador. Lincoln, sem dúvida. Eu fico com o Lico. Se o Gabriel fosse um pouco mais humilde, é, menos marrento, tem Esse é tudo o para grande se problema tornar dele, diga-se de passagem, tinha, né? tinha tudo para se tornar um grande jogador, mas infelizmente nessa altura do campeonato eu acho muito difícil ele mudar, então eu fico com o Lico. Thiago? É, se a gente for levar em consideração tudo que o presidente falou, a questão da cabeça prejudica muito o futebol do Gabriel. Então, por tudo isso, e até mesmo por futebol, Lincoln. Técnicos naquele timaço do Flamengo de 81, tinha Paulo César Capelliani, Jorge Jesus. E o técnico para a seleção? Bom, o Cartejano na época, né, fez um bom trabalho à frente do Flamengo, mas aí eu vou dar uma menção honrosa. Para mim, Jorge Jesus. Eu acho que ele pegou o Flamengo, certo? Que já pegou um time montado, mas para mim, mais técnico do que Paulo César Cartejano. Cartejano também é um bom treinador, mas para mim, Jorge Jesus mais completo. Eu concordo com sua linha de pensamento. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Pelo futebol moderno, Jorge Jesus também. Thiago? Pra falar a verdade pra vocês, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois. Pra mim, o Carpegiani que carregou o estigma de professor Pardal por muitos anos, né? E eu, particularmente, não é porque ele tá saindo do Flamengo, ou porque ele vai ficar. Eu acho o Jorge Jesus muito subestimado. Acho um treinador comum. Ah, mas ele foi campeão com o Flamengo. Me arrisco a dizer que com aquele time, se colocar qualquer um de nós três no banco, o Flamengo seria campeão da Libertadores. Pra mim, Até, Jorge até, Jesus, até Cristóvão Borges com dava certo certeza. lá. Não, ai não, presidente. Jair Ventura Jair daria Ventura. daria Não, um pelo amor de trabalho assim. Deus, ai não. Mas pra mim, o Sempre, treinador. por exemplo, mas correto. Com todo o meu respeito também, respeito a opinião de vocês, mas cada sua opinião não quero que ninguém concorde comigo, mas eu, por exemplo, pegar aquele time mais do Corinthians, campeão mundial de 2000, aquele meio de campo com Rincon, Marcelinho Carioca, Pampeta, Ricardinho. Até eu treinaria, os caras sabiam o que fazer já. Com Edilson, Capetinha e Luizão. Né? Uma prova do que a gente tá falando quando diz é que depois de que ele foi campeão mundial em 2000 e fez um belo trabalho no Japão com a ajuda do Zico, Oswaldo Oliveira não ganha lugar nenhum mais, né? Infelizmente. Inclusive, eu quero só pegar uma dentro aqui de vocês, uma deixa rapidinho, presidente. Eu já acompanhei grandes técnicos do futebol brasileiro, mas para mim, o maior treinador do futebol brasileiro de todos os tempos chama-se Tele Santana. Era um cara fenomenal. O Tele Santana, no time do Tele, o único jogador que tinha pulsão era o goleiro. Né? Para mim, o maior treinador do futebol brasileiro que eu vi de todos os tempos. Para mim, o saudoso, grande treinador Tele Santana. Assim, eu concordo eu vejo o seguinte, eu concordo com o Sérgio, mas vou ainda colocar uma coisa a mais. O futebol brasileiro, nos últimos anos, os técnicos têm caído muito, porque se cobra muito resultado. Mas se cobra resultado, os técnicos, muitos não têm estrutura, não têm elenco, não tem sequência de trabalho, que é mais importante, e é difícil você ter grande treinador no Brasil. Além de muitos também não se atualizarem, fica naquela mesmice de sempre, naquele feijão com arroz de sempre. Então, quer dizer, é complicado, muito complicado se você ter grandes técnicos no futebol brasileiro. Por exemplo, tem um cara que eu achava que
explodir como grande treinador. O Eduardo Batista, filho do Nelson Batista, hoje treinador do CSA, né? A pessoa fez um Bom grande trabalho treinador, no dele Curitiba, tem passagem para mim, tá? fez um grande trabalho no Curitiba, na Ponte Preta arrebentou, talvez, No próprio esporte. não, mas foi pro Palmeiras, no Palmeiras de repente É. não foi um bom trabalho, caiu, foi pro Fluminense, começou a fazer um trabalho bacana, não teve a sequência, foi embora, hoje faz um trabalho bacana aqui no CSA, né? Tem um elenco já montadinho, se ajustando, é bem interessante, na Série B, preste bem atenção, se encaixa direitinho aqui, podendo ter surpresa aí, viu? Vai, Thiago. Voltando só ao raciocínio sobre o professor Tele, concordo com você, é um dos melhores treinadores que eu vi, mas o que eu disse do Jorge Jesus também servia para o Tele naquele time de 92, 93, né? Qualquer um colocar sentado ali também faria Rai jogar, Miller jogar e tal. Para mim, Mas no para caso. mim, para mim, o Pois maior não, Thiago. treinador que eu vi chama-se Tite. Para mim, porque o que o cara Caboclo fez com um time totalmente que ninguém acreditava em 2015, com um Grêmio de 2011, sabe o erro que foi campeão da Copa do Brasil. Tite pega times que ninguém dá nada e faz o time jogar. Então, para mim o bom treinador é esse. Treinador que pega times estrelados e faz times jogar é fácil. Para mim, o treinador bom é aquele cara bom que pega um time que ninguém dá nada, que não vai brigar por nada. E aí eu faço uma menção honrosa ao professor Carille, que fez isso no time do Corinthians em 2017. Para mim, esses treinadores merecem o meu respeito, porque esses, para mim, são treinadores bons. O próprio Vanderlei Luxemburgo, né, também, que pegou o Vasco também no ano passado desacreditado, né, e que fez também um excepcional trabalho, né, tirou o Vasco aí numa situação delicada, né. Para mim, tem muita gente, o presidente, que acha que o Vanderlei está ultrapassado, mas para mim o Vanderlei ainda é um grande treinador do futebol brasileiro. O grande problema do Vanderlei é porque ele quer se meter fora de campo, né. Mas se ele se preocupar, cara, dentro de campo, em treinar, em trabalhar, ele é o maior técnico, ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Em estratégia, em filosofia, não tem igual o Vanderlei. O grande problema dele é que ele se envolve também fora de campo. Aí já complica um pouco a carreira dele. Mas como técnico é fenomenal. Falando em treinador, para mim, um dos caras que daqui a uns anos pode se tornar um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, na minha opinião, eu vejo por esse caminho, pela filosofia dele, pela forma dele contratar, dele tratar o jogador, dele conversar diretamente com o jogador, chama-se Fernando Diniz. Além de ser um grande psicólogo, e alinha psicologia com futebol, bem interessante. Pode gravar esse nome aí, depois vocês me dizem alguma coisinha. Ele O conseguiu grande colocar problema o do time de São. Fernandinho é porque o time dele é pra cima, né? Ele não liga a Não, defesa, né? O time dele é mas atacar, atacar, atacar. mas a gente é acostumado a ver o nosso futebol tecnicamente é tão ruim. Se você pegar ver um futebol com dois times com a mesma filosofia, diz retranca, 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 jogando por uma bola, É, fica faz difícil. sentido. Eu particularmente, se eu fosse treinador de um time, eu não durava muito tempo, então. Porque meu time seria ofensivo. Meu time eu ia Com jogar com três certeza. atacantes sempre. Três atacantes, eu tô me marcando, pro zona, pro setor, direitinho, arrumadinho. Mas para Mas você, ia mas para jogar. você ter um time ofensivo, você tem que ter qualidade técnica também. Muitas das Sim, vezes você mas. tem um time Sim, razoavelmente fraco, sim, mas você eu falei pra coloca o time pra você. cima e você toma um balaio, Sim, então, mas tá? como bala, como é que eu vou pegar, por exemplo, vou pegar vou treinar, por exemplo, a Ponte Preta, Guarani. Como é que eu vou ter certeza de jogar com três atacantes para levar um balaio? Que eu vou enfrentar o time tecnicamente do meu nível, a mim, ou pior. Quer Do dizer, mesmo, do mesmo nível também. é nessa questão que eu me refiro. Agora, se eu pegar, por exemplo, pegar um time como, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o time com o Fluminense hoje, o Flamengo é superior, vai se atirar? Mas já provou que pode fazer bem contra o Flamengo. Então, é diferente. Quando eu pego, É, que eu vejo que o meu adversário é igual a mim, eu posso atacá-lo, beleza. Mas saber que o meu adversário é superior a mim e eu querer abrir, escancarar o time de uma forma desorganizada, aí vai virar bagunça, eu levo chocolate e no dia eu caio, vou dormir de cabeça inchada. Pois é, meus amigos, só Só lembrando mais para uma vez, só para terminar, não, Sérgio, antes presidente, do seu. Vai lá. só para terminar, você falou de Fernando Diniz que estudou na mesma escola que eu, uma escola de São Paulo, da região da Moca, chamada MMDC. Fernando Diniz foi jogador dessa escola na época de moleque e, e todo mundo, desde antes de ele virar o que ele virou, sempre falou da qualidade dele como jogador e o que ele sabia de bola. Então, vai aí uma menção honrosa a Fernando Diniz.
Mas eu só vou discordar do Sérgio em dizer que, para mim, por todo o respeito que eu tenho por Vanderlei Luxemburgo, Tite ainda é melhor que ele. Então, por aqui, eu terminando o não, Fernando Diniz, presidente. aí não vai se estender mais aqui, não, pessoal. Vai lá, Só conclua. concluindo a sobre o Fernando Diniz, rapidinho. Acho que ele é um bom técnico também. E acho que ele ainda vai melhorar muito o futebol brasileiro. Pois não, presidente. Eu não vou estender mais, eu gostaria de se estender mais, falar de técnicos aí. A gente vai abrir a próxima live, a gente falar dos nossos técnicos, como eles veem o futebol, como não veem. Só seguir mais uma vez, você que está no Facebook, deixa lá seu comentário, deixa seu contato para adicionar nosso grupo no WhatsApp, na Marca do Pênalti. Vai lá no YouTube, se inscreve na Marca do Pênalti, compartilha, espalha aí o link para os amigos, para os vizinhos, para os colegas do trabalho, enfim, para a família toda. Muito obrigado, um grande abraço. Presidente, só antes de você encerrar, só passa para o pessoal como ficou a seleção das nossas escolhas, para eles verem. E quem discordar da gente, deixa lá nos comentários qual seria a sua seleção. A seleção ficou com Diego Alves, Leandro, Moser, Mari, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Everton Ribeiro, Nunes e Lico, né? Lincoln. Técnico Jorge Jesus. É o Lico, é Lico, Sérgio. É Lico, é pode isso? pesquisar, pode pesquisar lá, é Lico. Certo, Lico, né? Certo. Pois é, presidente, eu também gostaria de agradecer a você mais uma vez, agradecer a Thiago, agradecer a todos que nos assistiram até agora, né? E quero pedir mais uma vez que compartilhe o link, né? Que as pessoas se inscrevam no canal da Marca do Pênalti e que nos ajude, pessoal, o mais rápido possível, a gente conseguir esses 1.000 inscritos, tá? Então a gente precisa, mais do que nunca, da ajuda e do apoio de todos vocês. Boa noite, Thiago, boa noite, presidente, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, Sérgio. Valeu, Thiagão. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Uma boa noite. Uma boa final de Campeonato Carioca. E tamo junto.